né, e tirania e desrespeito à democracia é você inverter o ônus da prova. Não é quem tem que provar, é quem acusa, é quem denuncia. Mas enfim, queria cumprimentar aí a boa estratégia da situação, né, de esvaziar a sessão, afinal todo louco ele dança mais alegre com plateia cheia. Agora eu queria contra-argumentar alguns pontos aí da narrativa do Glenn. Ele fala em amnésia, né, por parte do ministro Moro, que, pasmem, não tem memória de elefante. Só que não se trata de amnésia, mas da impossibilidade humana de se lembrar em detalhes de mensagens trocadas há meses, há anos atrás. Além disso, a fonte que deveria refrescar a memória do ministro não é confiável nem goza de credibilidade. O site panfletário de esquerda, The Intercept, ele cometeu erros grosseiros de transcrição, de edição e de atribuição de autoria em algumas dessas mensagens. Então isso mostra pelo menos duas coisas, das duas uma na verdade, né? Ou imperícia no trabalho jornalístico, ou pior ainda, má fé. Quem sabe ambas, vai saber. Só que assim, mais do que uma questão de memória, a ressalva, a reserva, a restrição em relação aos vazamentos é questão de prudência e de sensatez. Ajudaria se esses jornalistas militantes, receptadores dessas supostas provas ilegais, submetessem o arquivo roubado, né, como a gente já falou, original, à perícia das autoridades competentes. Mas não é o caso, não vai ser o caso nunca, porque o objetivo ele não é a verdade, muito menos o bom jornalismo. O objetivo é político, é criar um clima midiático e social para anulação da Operação Lava Jato e a consequente prescrição de crimes e a soltura dos maiores bandidos do colarinho branco, incluindo corruptos lavadores de dinheiro condenados, como é o caso do Luiz Inácio Lula da Silva. Mas assim, vamos dar sequência. Como bom esquerdista, o Glenn Greenwald ele se vitimizou, né? Como trouxe o Vini aqui, ele alegou que o ministro tenta criar um clima de terror para a liberdade de imprensa e que ele nunca negou as investigações do COAF à sua pessoa. Vamos aos fatos. Embora diante de crime, né, não houve por parte das autoridades federais nenhuma ação policial, nenhuma medida de apreensão e nenhuma tentativa de censura ao material divulgado. O carrasco da liberdade de expressão no Brasil, por hora, ainda é o Supremo Tribunal Federal, que censurou a revista Cruzoé. E o presidente que atuou para expulsar um jornalista americano é o Lula. Pesquisem o caso do jornalista Larry Rotter, que enfureceu o ex-presidente ao denunciar seus hábitos alcoólicos, certo? E sobre o COAF, por obra do Centrão e da esquerda, vejam só, ele está fora da jurisdição do Moro. Ele agora integra o Ministério da Economia e o órgão já se manifestou oficialmente, nós lemos a nota aqui, esclarecendo seus procedimentos que não são fulanizados. Portanto, as críticas vitimistas do Glenn, elas não se sustentam quando são confrontadas com a realidade dos fatos. E para fechar, uma última observação sobre o ponto mais importante, que o Glenn ele se diz vítima de uma campanha de ódio, ele usou essa expressão, o que passa a ideia de algo articulado, de algo coordenado. Mas o que o Glenn está experimentando, Vini, é a reação natural do cidadão médio, né? E aqui é uma análise fria, tá? Sem qualquer juízo de valor sobre o comportamento do grande público. Para o cidadão comum, a conduta do Moro e dos procuradores, trabalhando de forma coordenada, numa força-tarefa para combater a corrupção, é válida. Chocante é o crime cometido para denunciar, supostamente, esse fato. Porque as pessoas elas têm aversão à invasão da sua privacidade. As pessoas acham nojenta a atitude de você vasculhar a intimidade de uma pessoa e expô-la ao mundo, né? O cidadão de bem, ele sente empatia por Moro, Dallagnol e companhia. E do outro lado, você tem um jornalista conivente com esse crime, tentando assassinar a reputação das vítimas desse crime a conta-gotas, num método político. E mais, se ele tivesse certo, o Glenn Greenwald, coisa que ele não está, a consequência natural da teoria, da tese maluca conspirativa dele, seria soltar os maiores corruptos da cadeia e indenizá-los por prisão injusta. Então, assim, concluindo, quando o cidadão junta essas informações com os dados biográficos do Glenn Greenwald, ou seja, a sua colaboração com o traidor da pátria nos Estados Unidos, o seu trabalho voluntário como advogado de um líder neonazista e o fato dele ser casado com um parlamentar da esquerda radical no Brasil, portanto partidário da soltura do Lula,
o Glenn, ele se transforma no vilão perfeito da democracia brasileira e acaba recebendo aí todo o amor que ele merece. Vamos lá, então, pra gente equilibrar aqui e olhar o fato com um certo isolamento, tudo, enumerando tudo, Caio, que você falou, a gente poderia reverter a visão pro outro lado. A gente teve vazamento ilegal por parte do Estado, na figura do juiz e da força-tarefa. O vazamento em si é ilegal. Como o hackeamento aí, no caso do Intercept, é ilegal. A publicação do vazamento, que não é ilegal. A gente tem que observar as coisas com essa simetria e enxergar que, de um lado, a gente tem um jornalista. Repito aqui uma coisa que eu falei anteriormente nesse mesmo programa aqui, ó. Se o Glenn Greenwald for considerado um déspota, um criminoso, vou usar esse termo, pra mim, ó, não tô nem aí. Agora, se você se os fatos levarem à conclusão de que o juiz cometeu um ato criminoso, aí diz respeito a mim, a você que me ouve aí. Então nós estamos falando o quê? De um Estado usando a força de um Estado contra a divulgação de coisas que comprometem o Estado na figura de um juiz. Claro, novamente digo, ninguém é contra o combate à corrupção. Não me entenda mal, não queira me entender mal e colocar palavras na minha boca. Ninguém é contra o combate à corrupção. Só que esse estado de coisas que a gente vê e esse panorama que você traça, falando, o cara é um ativista de esquerda, o cara é casado com um homem que pertence a um partido de esquerda. Eu poderia dizer aqui, respeitando a simetria do que eu tento colocar aqui, olha, nós temos um juiz que foi considerado, sim, um grande protagonista no combate à corrupção do país, que tem revelado em si e mostra a fragilidade do processo, na condução do seu processo, cometendo aí ilicitudes, extrapolações, exacerbações que vão muito além do que diz a Constituição e o Estado de Direito. O pano de fundo é esse. Esse juiz, esse mesmo juiz, né, que atendeu aos anseios da população, de outrora querer combater a corrupção, assume um cargo no governo que ganhou, interrompe uma entrevista ou inviabiliza uma entrevista de um presidiário que está lá porque cometeu ilicitudes, cometeu crimes, por conta de uma alegação de que ele não poderia dar porque o processo eleitoral conturbaria. A gente tem casos de traficantes que deram entrevista, Marcinho VP, Beiramar, a própria criminosa Suzane von Richthofen, presa, deu entrevistas. Para programas de entretenimento, inclusive. Então, olha só, não queira me colocar num lado de defensor de bandido, de defensor de um lado. Eu tô olhando sem o calor da paixão sobre os aspectos do que está acontecendo com o país. E o que isso pode reverter numa prática que amanhã vai ser contra outro, contra você que está ouvindo aí, contra um parente seu, contra mim que estou aqui falando. Eu acho que a gente tem que ter coragem de observar as coisas como elas estão sendo mostradas. Repito, se isso tudo for uma falácia de um jornalista, eu quero que ele pague, que a lei norteie o seu destino. Agora, um juiz incorrer em atos ilícitos, considerados fora, né, do Código do Processo Penal, aí sim me preocupa, aí sim eu vou achar que o Brasil está se equiparando a nações e regimes autoritários, ditatoriais. Vejam, a gente está aqui discutindo todo dia, a gente está colocando as opiniões aqui diariamente acerca desse assunto, que se repete. Eu prefiro, aqui na minha posição de comunicador, não culpar o mensageiro. Vamos olhar as mensagens, vamos olhar esse conteúdo. As investigações vão no sentido de descobrir quem são esses possíveis hackers que vazaram esse conteúdo. E não vão com a mesma proporção em observar se os conteúdos que estão ali representam uma afronta mesmo ao Código do Processo Penal, a uma ilicitude cometida pela figura que representa o Estado com a força da caneta e do martelo na decisão de uma justiça. Teria aí sim os procuradores eliminado provas? Cadê? É claro, a pessoa não é obrigada, você sabe disso, Caio, com o curso que você estudou,
você é um bacharel de direito. A pessoa não é obrigada a provar, a levantar provas contra si próprio. Mas, horas, se o ministro que não desmente, fala, olha, eu não me lembro disso, posso ter dito, mas se é verdade, não tem problema nenhum, peraí. Pede desculpas por uma fala, né? Como olha foi só, o caso do MBL. Olha só, eu acho que você falou em montagem, em erro, tudo bem, pode ter sido erro mesmo lá, de sincronia, de horário, de nome. Agora, áudios, fica meio difícil manter e sustentar essa argumentação. Essa é a minha opinião. A pessoa não é obrigada a levantar prova contra si, mas digamos que ajudaria muito, se o juiz tem segurança no que fala, mostrar esses áudios, trazer a público esses áudios e provar, olha, isso aqui que ele colocou, olha, está errado, porque o que foi dito foi isso. Isso resolveria o problema, tiraria a gente dessa novela crassa, dessa novela tosca que a gente está metido. Olha, eu lamento tudo isso que está acontecendo. Edgar, posso fazer só eu lamento tudo isso que está acontecendo, mas assim, eu não vou fugir nunca de observar e buscar a isenção na observação e o distanciamento das coisas que estão acontecendo. O resto é panfletagem, para mim o resto tem outro nome. A gente não